Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Donizete, o técnico de segurança da FM2C, e nós estamos aqui com mais um treinamento que nós iremos passar para vocês aí com o intuito aí de sempre melhorar o nível de prevenção de vocês, tá ok? Então, nós vamos começar com esse treinamento, e o treinamento desse mês, nós vamos estar falando sobre máquinas e equipamentos. Ok? Tá aqui, ó. Riscos e prevenção de acidentes em máquinas e equipamentos. Ok? Uma coisa que isso é um assunto que vem falar que a NR12, né, trata, né? Então a NR12 máquinas e equipamentos vai falar na segurança no trabalho de máquinas e equipamentos, tá ok? Eu tenho um pequeno vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês antes de iniciar, que vai retratar bem o que a gente vai estar falando, tá bom? Então, assista o vídeo, depois a gente volta. Nessas máquinas, o movimento de prensagem se dá com o pistão atuando sobre o objeto a ser conformado. Acontece aí um impacto do tipo pancada de martelo, geralmente de muitas toneladas, que poderia representar o esmagamento ou mutilação das mãos e dedos do trabalhador. Prensas, guilhotinas, tesouras, dobradeiras e laminadoras são máquinas responsáveis pela fabricação de boa parte dos objetos usados em nosso dia a dia. Mas, apesar de formarem em seu conjunto um setor de grande importância econômica, continuam sendo responsáveis por altíssima incidência de acidentes, grande parte deles com registro de mutilações ou lesões graves. Equipamentos de proteção individual adequados podem proteger contra cortes e escoriações no manuseio de chapas ou de ferramentas manuais e também no ataque de óleos e graxas. No entanto, são ineficazes na proteção contra os riscos produzidos pela própria máquina, porque podem ser fabricadas com tecnologia simples e custo muito mais baixo. Desde o projeto do dispositivo até a sua instalação nas máquinas, todas as etapas podem ser realizadas na própria fábrica, cujas ideias geralmente são apresentadas pelo próprio operador das máquinas e desenvolvidas por um técnico, um engenheiro ou mesmo um ferramenteiro. Procurando sempre retirar a mão do operador e impedir que ele coloque a mão na área de prensagem. Uma dessas soluções caseiras é o uso de barreiras ou grades de proteção, que podem ser grades metálicas ou chapas de policarbonato. São as chamadas proteções estacionárias ou fixas, projetadas e instaladas de modo a permitir somente o ingresso de peças, e nunca das mãos do operador para a área de estampo. Além das mutilações de dedos e mãos, as forjarias expõem seus trabalhadores aos graves riscos das elevadas temperaturas, em muitos casos superiores a 1.200 graus Celsius, e das precárias condições do ambiente de trabalho. Queimaduras extremamente danosas e até fatais, variações bruscas de temperatura, condições ergonômicas inadequadas, entre outros fatores, potencializam a ocorrência de graves acidentes. Entretanto, algumas empresas estão pouco a pouco construindo caminhos para a proteção adequada ao trabalho, ainda que em um primeiro momento precisem combinar dispositivos caseiros com recursos de automação. Aqui, o grande desafio é afastar o próprio operador e não somente as mãos das áreas de graves riscos, fornos, peças aquecidas e as prensas. Bom, pessoal, como vocês puderam observar aí, né, a NR12, então, ela trata de vários assuntos relacionados à segurança do operador que, de alguma forma, manuseia ou entra em contato com algum tipo de máquina, nas várias máquinas que a gente tem aí no mercado de trabalho, tá bom? Então, o que nós vamos passar para vocês aqui agora é esse treinamento, e o objetivo desse treinamento é como fazer na prática para atender a NR12, né? A interpretação e associação entre teorias e técnicas de análise de risco, ok?
A norma regulamentadora 12, né, ela define as técnicas, procedimentos e medidas de proteção para operadores de máquinas e equipamentos. Em 2013, né, dados das comunicações de acidente de trabalho ao Instituto Nacional de INSS, apenas 11 tipos de máquinas e equipamentos, né, entre serras, prensas, tornos, fresadoras, laminadoras e calandras, máquinas de embalar, né, provocaram 55.118 acidentes, o que representa mais de 10% do total de acidentes típicos, né? Ou seja, entre os 546 mil acidentes comunicados pelas empresas, né, o que geraram a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, tá? Então, o objetivo da NR12 é promover a segurança, ok? Aonde que se aplica a NR12? Tá? Então, em vários setores, né? Todas as máquinas e equipamentos das indústrias, agrícolas, oficinas automotivas, máquinas e equipamentos de uso não doméstico ou movido por força não mecânica, tá? É toda essa aplicação. Nós vamos ver aqui alguns elementos da máquina, né? Começando aqui com fontes de energia, né? Pode ser elétrica, né? A principal fonte de energia dos motores usados nas máquinas, pneumáticas movidos a ar comprimido do compressor, hidráulica, né, através de fluido pressurizado por bomba hidráulica, né? Depois disso nós temos aí os controles e sensores, que podem ser botões, pedais, touchscreen, microswitches, etc., né? Junto com eles tem os comandos, né, que podem ser contadores CLPs, relés com inversores, válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas, tá? Esses controles e esses comandos, eles atuam e transmitem as forças através de motores, polias, correias, coroas, catracas, correntes, engrenagens, rodas de atrito, eixos, bielas, cabos e acoplamentos. Entre outros, cilindros, né, com pistões e acoplamentos pneumáticos. Toda essa condição, ela tem uma zona de operação, aonde entram os materiais, né? Existe então a zona de operação do processamento, onde ocorre a transformação, tratamento, deslocação ou acondicionamento do material, até a saída do produto e o seu descarte, né? Ou as peças que são descartadas, ok? Os princípios gerais para a segurança em máquinas e equipamentos, nós temos aqui, né, para todo tipo de máquina nova ou antiga em todas as fases de utilização. A conformidade deve levar em conta todas as outras NRs, né, as normas técnicas oficiais vigentes, e na ausência ou omissão destas, as normas internacionais aplicáveis, né? A hierarquia de controle das medidas de proteção, ela estabelece a seguinte condição: medidas de proteção coletiva, ou seja, eu tenho que garantir que essa máquina e equipamento ela esteja segura para toda a coletividade, para todo o meu grupo de trabalhadores, né? Medidas administrativas ou organizacionais, ou seja, quais são as análises de risco que os operadores ou qualquer outra pessoa que não necessariamente esteja em contato com a máquina, ela consiga analisar o risco daquela máquina e tomar as devidas precauções, né? E, por final, as medidas de proteção individual, que não vão evitar o acidente, mas tenham o intuito de amenizar a lesão, né? Ok? As máquinas que apresentam riscos, né? Ou seja, quais são os tipos de riscos que as máquinas apresentam, né? Máquinas com movimentos giratórios, máquinas com movimentos alternados, máquinas com movimentos retilíneos. Todo esse tipo de movimentos nós vimos no vídeo anterior, né, aonde a prensa, né, ou as prensas são
por várias vezes, né, apresento todos esses tipos de riscos nesses tipos de movimentos, né? Então nós temos riscos de puxar, esmagar, decepar, furar e queimar, acertar o trabalhador, né? Alguma peça voa e acerta, cai sobre os membros inferiores, pés e pernas, né? Nós temos que ter cuidado com os demais riscos, substâncias químicas, choque elétrico, superfície quente, entre outras coisas. Os movimentos mecânicos que representam riscos, né, são 3 tipos, né? Nós temos o movimento giratório, o movimento mecânico, o movimento alternado, vai e vem, e o retilíneo ou transversal, tá? Então, no movimento giratório, o movimento mesmo lento de partes giratórias pode ser perigoso, podendo gerar ferimentos graves. Setas giratórias lentas podem agarrar vestimentas e forçar um braço ou a mão em uma posição perigosa. Anéis, junções, engates, embreagens, volantes, né, pontas, fusos e eixo horizontal ou vertical são alguns exemplos típicos de mecanismos giratórios que podem ser perigosos. Existe perigo adicional quando pinos, facas, lixas, chaves, roscas ou parafusos fixos estão expostos em partes giratórias das máquinas, podendo atingir uma pessoa ou ser arremessado durante o giro das mesmas, ok? Vocês podem ter percebido que no vídeo, uma das moças lá atuando numa máquina, ela tinha lá um anel, né? Então, adornos, né, não são proibidos na utilização ou no manuseio de máquinas e equipamentos, ok? Pontos entrantes, né? O que são pontos entrantes, né? São chamados pontos de beliscão, né? Por exemplo, em correntes são criados pelas partes giratórias das máquinas, né? Há 3 tipos principais de pontos entrantes ou de beliscão. Partes com eixos paralelos, podem girar em direções opostas. Essas partes podem estar em contato, produzindo assim um ponto entrante. Ou em proximidade íntima, um ponto para o outro, onde a alimentação de material entre os rolos produz os pontos entrantes, ou de beliscão. Este perigo é comum em máquinas com engrenagens, moinhos giratórios, calandras de borracha, cilindros de secagem de papel, cilindros de massa na indústria alimentícia. Outro tipo de ponto entrante é criado entre partes móveis girantes e tangenciantes, como o ponto de contato entre uma correia de transmissão de força e sua polia, uma corrente e uma roda dentada ou uma coroa em um pinhão. Pontos entrantes também podem existir entre partes giratórias e partes fixas, que criam um tosquiamento, esmagamento ou ação de irritação. Exemplos incluem discos manuais ou volantes com raios, roscas transportadoras abertas ou a periferia de um disco abrasivo e um suporte ajustado incorretamente. Movimento alternado pode ser perigoso porque durante a ida e a volta ou movimento de subida e descida, um trabalhador pode ser golpeado ou pode ser pego entre uma parte móvel e uma parte estacionária. Elevadores de carga na construção civil são exemplos de equipamentos com movimentos alternado vertical. O movimento retilíneo movimento em uma reta, né, linha contínua, cria um perigo, pois o trabalhador pode ser golpeado ou pode ser pego em um ponto de aperto ou ponto de corte por uma parte móvel. Um exemplo de movimento retilíneo perigoso é o movimento de uma esteira aberta, que pode arrastar ou ferir uma pessoa. Ações mecânicas e seus riscos, né? Há 4 tipos básicos de ação mecânica: ação de corte, ação de puncionamento,
ação de cisalhamento, ação de dobramento ou flexão. Envolve movimentos giratórios alternados, então ação de corte, Ação de corte envolve movimentos giratórios, alternados e transversais. A ação cortante cria perigos no ponto de operação, podendo ocorrer ferimento no corpo do trabalhador. Além de mãos e dedos, outras partes como a cabeça, olhos e faces podem ser atingidos por cavacos ou fagulhas arremessadas, causando ferimentos. Exemplos típicos de máquinas com ação de corte perigosa incluem serras de fita, serras circulares, fresadoras, planas, furadeiras, tornos mecânicos e moinhos. Ação de puncionamento. Ocorre quando é aplicada força a um êmbolo, pistão ou martelo com a finalidade de amassar, repuxar ou estampar metal ou outros metais. O risco desse tipo de ação reside no ponto de operação, onde o material é inserido, segurando e retirado pela mão. Máquinas típicas que usam ação de puncionamento são prensas mecânicas nos trabalhadores metalúrgicos. Ação de cisalhamento. Ocorre na aplicação de força em uma lâmina ou faca, visando aparar ou tosquiar metal ou outros materiais. O perigo acontece no ponto de operação onde o material é propriamente inserido, segurado e retirado. Exemplos típicos de máquinas usadas para cisalhar são as guilhotinas, tesouras mecânicas motorizadas, tesouras hidráulicas e pneumáticas. Ação de dobra ou flexão. Ocorre quando é aplicada força a uma lâmina para amoldar, puxar ou estampar metal ou outros materiais. O perigo acontece no ponto de operação, onde o material é inserido, segurado e retirado. Equipamentos que usam a ação de dobra incluem prensas mecânicas, viradeiras e dobradeiras. Requisitos mínimos para a proteção de máquinas. A proteção de uma máquina tem que atender os seguintes requisitos para garantir a segurança contra os riscos mecânicos. Ter estabilidade no tempo. Então, as proteções de dispositivos de segurança devem ser feitos de material durável, que suporte as condições de uso, sendo firmemente afixados à máquina. Somente pessoas autorizadas, normalmente só o pessoal de manutenção ou teste, pode temporariamente remover, deslocar ou retirar uma proteção. Proteger de queda de objetos. A proteção deve assegurar que nenhum objeto possa cair nas partes móveis, danificando o equipamento ou se tornando um projétil, que pode ser arremessado contra uma pessoa causando ferimentos. Não criar perigos novos. Uma proteção perde seu objetivo quando cria em si um perigo adicional, tal como um ponto de cisalhamento, uma extremidade dentada ou uma superfície inacabada. Sistemas de alimentação automática, como robôs, podem ser usados como proteção desde que o movimento de seus braços, por exemplo, não represente riscos aos trabalhadores. Não criar interferência. Proteções que impedem ou dificultam os trabalhadores de executar normalmente suas atividades são rapidamente desconsideradas e deixadas de lado. Componentes para lubrificação, por exemplo, devem ser instalados de fora de uma porta de proteção, de modo que a lubrificação possa ser feita sem necessidade de ingresso do trabalhador na área de risco. Participação e capacitação em segurança. Mesmo o sistema de proteção mais elaborado não pode oferecer proteção efetiva se os trabalhadores não participam de algum modo nas diferentes etapas como projeto, implantação, etc.
A participação é a garantia de que o dispositivo será efetivo e irá cumprir com a sua finalidade. Além desse envolvimento, a capacitação específica e detalhada é uma parte importante de qualquer esforço para conseguir segurança em máquina. A capacitação deve minimamente abranger uma descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e as proteções específicas contra cada risco. Como funcionam as proteções e, por exemplo, que devem ser usadas? Como e em que circunstâncias podem ser removida uma proteção e por quem? Na maioria dos casos, só o pessoal de manutenção. O que fazer? Por exemplo, contatar o supervisor se uma proteção é danificada ou se perde sua função, deixando de garantir uma segurança adequada. Estado da técnica. O estado da técnica define as limitações, incluindo as de custos, o que estão sujeitas à fabricação e à utilização da máquina e equipamento. Ok? Conceito eminentemente técnico e se enquadra também em um conceito de alto nível de exigência de segurança. A máquina deve ser segura como definido na ABNT, NBR e ISO 12100. Segurança absoluta não é um estado completamente acessível e, portanto, o objetivo é atingir o mais alto nível de segurança possível, levando-se em conta o estado da técnica. Então, vamos verificar aqui um fluxograma. Primeiro, você tem que fazer a apreciação dos riscos, enxergar as características operacionais e do processo, enxergar os dispositivos de segurança, verificar o alcance do mais elevado nível de segurança possível. E nesse estágio, você tem que enxergar as limitações tecnológicas, o custo do dispositivo de segurança, a instalação e fabricação, ok? Ainda falando do estado da técnica, o conceito excluído do glossário de falha seguro seguia os mais altos níveis de segurança. Um exemplo típico do conceito antigo é o projeto de fabricação dos trens de pouso de um avião. Qualquer falha no seu sistema, quando em operação, ele deve abrir, permitindo assim uma redução significativa do risco de pousar. O princípio do estado da técnica prevê fazer o que for possível, o que não significa deixar em risco o empregado, sendo ainda a empresa responsável por qualquer acidente entre o empregado e a máquina e equipamento. Logo, não se pode usar jamais esse conceito para reduzir o nível de segurança requerido para uma máquina. Vamos ver aqui o estado da técnica na condição de uns freios ABS para um Fusca. Como vocês estão vendo, não sei que ano, mas com certeza meia alguma coisa, tá? A inviabilidade técnica, nesse caso, é o custo, né? Porque não é compatível o modelo, o ano, com esse estado de engenharia que é para os dias atuais, ok? Então, isso é o estado da técnica. Falando ainda um pouco mais sobre o estado da técnica, né? A adoção da melhor solução de segurança, o acompanhamento da evolução da solução, o acesso ao estado da tecnologia, conciliar desempenho de segurança e custo, tá? Vamos falar um pouco agora sobre arranjo físico e instalação, tá? Os espaços ao redor da máquina devem permitir a movimentação segura dos trabalhadores. Eles devem ter pisos limpos, livres de objetos, nivelados e adequados à atividade. As áreas devidamente demarcadas, as vias de circulação adequadamente dimensionadas, áreas de circulação permanentemente desobstruídas e distância segura entre máquinas e equipamentos. Instalação em dispositivos elétricos, né? As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem atender a NR10. O aterramento é obrigatório.
Os condutores devem ser localizados e dimensionados adequadamente de modo a prevenir acidentes. É proibido chave geral, como botão de partida e parada, chave tipo faca em circuitos elétricos e circuitos elétricos em partes vivas. Ainda falando do dispositivo elétrico, os painéis devem possuir grau de proteção IP adequado, permanecer fechados com sinalização de advertência, possuir boas condições de funcionamento. As baterias devem atender localização de fácil manutenção e troca a partir do solo ou uma plataforma de apoio, constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental, proteção do terminal do dispositivo. Dispositivo de partida, acionamento e parada. Esses dispositivos devem ser projetados, selecionados e instalados fora da zona de perigo, de modo a serem facilmente ligados ou desligados por outra pessoa em caso de emergência, porém jamais substituir o botão de emergência, de modo a impedir o acionamento ou desligamento acidental, de modo a impedir perigos adicionais e de modo a impedir a burla, né? A burla é burlar o sistema. Ainda falando dos dispositivos de partida, né, acionamento e parada, esses devem possuir dispositivo que impeça o seu funcionamento automático, interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de março de 2012 devem operar em extra baixa tensão de até 25 volts CA ou de até 60 volts corrente contínua, ok? Então, 25 volts em corrente alternada ou até 60 volts em corrente contínua. Interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados até 24 de março de 2012. Já falei, desculpa, eu repetiu aqui. Quando indicado pela apreciação de risco em função da categoria de segurança requerida, o circuito elétrico do comando de partida e parada, inclusive de emergência do motor das máquinas e equipamentos, devem ser redundantes e atender uma das seguintes concepções ou estar de acordo com o estabelecido pelas normas técnicas nacionais vigentes e na falta desta, pelas normas técnicas internacionais. Sistemas de segurança. As zonas de perigos de máquinas devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções mecânicas, dispositivos de segurança. Esses sistemas de segurança devem possuir categoria de segurança conforme apreciação de risco, estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, possuir conformidade técnica com o sistema de controle, impedir a burla e ser mantido sob monitoramento automático, paralisar os movimentos perigosos em casos de falhas e condições normais. Nós temos aqui um exemplo de sistemas de segurança, né, onde nós temos proteções fixas, proteções móveis e sensoriamento óptico, ok? Então, uma máquina bem protegida de acordo com os requisitos da NR12. Critérios para sistemas de segurança: impedir o acesso a áreas perigosas, estar firmemente fixados, estáveis e compatíveis com os esforços solicitantes, ser construída de modo a não gerar perigos adicionais, ser seguros à prova de burla e duráveis, resistir às condições ambientais, possuir dispositivos de intertravamento protegidos de maneira apropriada contra choque e sujidades. Então, para terminar aqui, né, é consciência dos objetos ou situações adquiridas por meio de órgãos ou sentidos, ok? Desconfie sempre de um mecanismo desconhecido, tá? Isso pode gerar um acidente para você, ok? Então, como a gente viu aqui, deixa eu só abaixar aqui. Muito bem. Como vocês viram, né? Então, esse pequeno treinamento aí de NR12
vai ajudar vocês a ter o conceito, né? Sempre a ideia aqui é estabelecer que vocês tenham aí um mínimo de conhecimento para sempre se precaver aí dos riscos de acidente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, retornem no vídeo, né? No treinamento para tirar essas dúvidas, ok? Grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos.